costumes do céu e da terra, eu peço para você abrir num capítulo da Bíblia que é odiado, simplesmente odiado hoje em dia, que é o capítulo 18 do livro de Levítico. Mas eu não vou pregar sobre todo o capítulo, eu vou apenas usar os versículos de 1 a 5. Levítico capítulo 18, de 1 a 5. Eu vou considerar alguns versos, ou partes de versos, no restante do capítulo, mas o nosso texto é o capítulo 18 de Levítico, de 1 a 5. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Eu quero que você primeiro observe algumas expressões nesse texto. Por exemplo, no versículo 10, final do versículo 10. Porque seria uma vergonha para você. Depois, no início do versículo 14, não envergonhe o irmão de seu pai. Depois, no final do versículo 17, é algo vergonhoso. Depois, no fim do versículo 22, é abominação. Depois, no final do verso 23, é confusão. Depois, ainda no versículo 26. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos e não farão nenhuma dessas abominações. Ainda versículo 29. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações. Por que eu quero que você preste atenção nessas palavras? Porque nós corremos o risco, como fazemos em quase todo texto bíblico quando nos aproximamos dele, de colocar no texto aquilo que não está no texto. As pessoas querem ler vergonha, envergonhar, algo vergonhoso e abominação, como se fossem conceitos nossos, conceitos sociais, conceitos que nós preenchemos, nós colocamos significado nessas palavras, de acordo com a sociedade que está em voga. Mas observe o que está à nossa volta. Agora observe bem o que diz o Senhor no versículo 3 que nós lemos. Ele diz: não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Deus identifica vergonha, abominação e outras palavras dessa linha que surgem em outros locais do livro, com os estatutos desses povos, o estatuto da sociedade. Deus não está tratando isso como se fosse o sentimento construído dentro de um determinado momento na vida dessas sociedades. Deus está dizendo que esses são os estatutos. Em contraposição a isso, no versículo 4, ele diz: cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Então, nas Escrituras, e não é só no Antigo Testamento, não está em jogo aqui, não está em vista, o que as pessoas sentem, ou como elas se sentem com relação a algum tipo de relacionamento, já que esse é o tema principal do capítulo 18. Diversos tipos de relacionamentos que são proibidos pela lei de Deus. O incesto, relacionamentos homossexuais, zoofilia, tudo é descrito aqui das formas mais claras e detalhadas. Depois você dê uma lida. Mas o Senhor não trata isso como se fosse assim, olha, eles acham que está tudo bem,
Talvez eles evoluam, construam algo melhor no futuro à medida que a sociedade se desenvolve, e então eles melhorem esses conceitos deles. Não, Deus não trata assim. Deus diz assim: isso é o que acontece nessas terras. É isso que eles fazem, porque estão entregues a si mesmos. E é isso que eles acham que é natural fazer, que é normal fazer. Os estatutos deles não proíbem essas coisas, como os estatutos que eu estou dando a vocês proíbem. Então não estamos falando, irmãos, nem lá, nem agora, nem naquela época, nem hoje. Nós estamos falando que quando defendemos certas coisas, ou melhor, eu prefiro falar assim, quando nós proclamamos certas coisas a respeito de Deus, da Bíblia, da fé, da igreja, do cristianismo, e quando falamos algumas coisas e proclamamos algumas coisas a respeito de família, a respeito de relacionamento conjugal, a respeito de criação de filhos, nós não estamos apenas defendendo costumes antigos que nossos pais na fé tiveram em algum outro país. Não se trata de que nós somos conservadores e não queremos mudanças naquilo que existia. E, geralmente, o mundo olha para nós como conservadores, que no fundo, não vivem assim, que vivem quebrando essas leis por debaixo do pano, mas que se opõem à evolução do ser humano, à medida que o ser humano vai evoluindo e vai experimentando novas formas de relacionamento. Quando a gente se aproxima, a gente vai ver que não é tão nova assim, já que a própria lei de Deus observava, legislava sobre essas formas de relacionamento. Então a primeira coisa aqui é essa: nós não estamos falando de como nos sentimos ou não a respeito de alguma coisa, se achamos que costumes antigos eram melhores do que os atuais. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de algo que é o estatuto, por assim dizer, e esse é o termo bíblico, de povos que não conhecem a Deus. E que no devido tempo sofrem, inclusive, a disciplina divina, o juízo divino. Por exemplo, versículo 24, não se contaminem com nenhuma dessas coisas, essas coisas contaminam, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Deus estava resolvendo duas coisas: o seu povo teria a terra que ele prometeu, e essa terra seria curada daqueles que estavam sobre ela, que estavam contaminando a terra. Versículo 27. Porque os moradores desta terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações e a terra se contaminou. Desde o primeiro pecado, a criação é amaldiçoada a partir do principal agente da criação, que somos nós, seres humanos. Nós somos aqueles que, por causa de cairmos em desobediência inicialmente em nossos primeiros pais, trouxemos então a maldição sobre toda a criação. O Senhor diz isso lá no capítulo 3 de Gênesis. Maldita será a terra por tua causa. Ela agora vai entrar em choque com você. E a coisa só não nos devora, irmãos, a criação só não nos devora totalmente por causa da graça comum, ou seja, por causa da redenção atuando e da promessa de redenção plena que viria, que veio, né, em Cristo, que houve, prometendo Cristo, finalmente Cristo veio, e aguardamos a consumação com a remissão de toda a criação. Nós não vamos viver num céu de nuvens, você sabe disso, como se fôssemos almas flutuando de nuvem em nuvem. A criação será restaurada. Então, por causa disso, o mundo à nossa volta não nos devora. Mas o Senhor demonstra aqui como a terra amaldiçoada reage, por assim dizer, porque tudo é obra do Senhor. Verso 27, verso 28. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. E você sabe, você conhece a história de Israel no futuro, a terra os vomitou de lá.
Quem é que está por trás disso? Quem é que coordena isso? Quem é que governa tudo isso? Quem é que determina tudo isso? O Senhor Deus. Ele é Senhor dos relacionamentos humanos. Ele é o Rei dos relacionamentos humanos. Aliás, nós temos na Bíblia um livro escrito basicamente sobre relacionamento, que é o livro de Cântico dos Cânticos. Um livro que deveria ser lido pelos casais casados. De vez em quando. Faria muito bem a você. Faria muito bem a você, marido, você, esposa. Então, esse é o ponto, irmãos. Porque, às vezes, talvez nos sintamos intimidados quando ouvimos as pessoas à nossa volta falar que nós somos retrógrados, que nós somos conservadores estúpidos. Nós não somos conservadores, não estamos preservando algo de uma cultura dos anos 50, 40, na América do Norte ou em outro lugar qualquer. É o Senhor quem diz, esse é o estatuto desse povo que está, ou desses povos que estão à volta de vocês, vocês não vão andar segundo isso. Existe outro estatuto, existe outra forma de lidar. Tudo isso que é narrado aqui, todas essas formas de relacionamento, eu citei apenas por alto, em grupos, 3 grupos basicamente, incesto, homossexualismo e zoofilia. Sim, porque quando você começa a se afastar de Deus, irmão, não pensa que vai ter âncora que segure. Quando você começa a se afastar do Senhor, a graça comum segura, enquanto o Senhor é paciente, enquanto o Senhor é longânimo, de vez em quando o Senhor resolve tirar esse freio. Porque o coração humano deixado a si mesmo, ele não vai parar num ponto, ele vai continuar descendo essa ladeira cada vez mais para o fundo do poço. Então, essa é a primeira situação. O Senhor olha para essas coisas assim. Mas há aquilo que o Senhor ordena. Verso 4, cumpram os meus juízos, guardem os meus estatutos para andarem neles. E a lei de Deus tem toda a forma como homens, mulheres devem se relacionar. Como a sociedade deve se relacionar. Isso migra para o Novo Testamento também, aliás, é aperfeiçoado no Novo Testamento. Quando você vê o papel do homem, o papel da mulher, e o homem continua sendo o principal provedor, mesmo quando suas esposas lutam e ajudam, porque são ajudadoras, são adjutoras, e elas não são inferiores e os homens não são superiores, eles se complementam. Embora dentro da igreja tenha gente se revoltando contra isso. Aí você vai dizer assim, mas pastor, há muito machismo, há muito isso, muito aquilo. Ok, descobrimos de novo que somos pecadores. É incrível como os crentes parecem não aprendem isso, né? É por isso que eu gosto do livro do Dave Harvey, lançado já há muitos anos, lançado aqui no Brasil há 10 anos, quando pecadores dizem sim. Naquela época, quando nós fizemos estudos em todo aquele livro com os casais da igreja aqui, eu dizia, irmãos, a principal coisa no título desse livro é a palavra pecadores. Olha só, é isso que a gente tem que frisar. E o Harvey diz lá, em algum momento, ele diz assim, olha, a minha esposa dorme com o principal dos pecadores. A pessoa, se a gente pensa assim sempre, se o esposo pensa isso, se a esposa pensa, o meu marido dorme com a principal das pecadoras, aí nós começamos a colocar os pés no chão, aí nós começamos a depender de Cristo, aí nós começamos a nos humilhar, aí nós começamos a fazer bom uso da doutrina da depravação total, aí nós começamos a fazer bom uso da graça de Cristo, aí nós começamos a procurar servir ao invés de ser servidos, porque eu sei que eu sou um pecador, que eu não teria freios iguais a essas nações se o Senhor não pusesse esses freios de sua graça em mim. E eu sei que eu posso abençoar como homem a minha casa, liderando a minha casa espiritualmente, liderando a minha casa fisicamente, materialmente, liderando meus filhos, sendo modelo, sendo exemplo, não perfeito, mas ainda assim, e isso é uma maravilha da graça, que pecadores possam ainda ser modelos, que homens possam ser modelos para os seus filhos, que mulheres pecadoras possam ser modelos para suas filhas. O Senhor não disse, vou acabar com o casamento, vou acabar com o relacionamento conjugal, vou acabar com o relacionamento paternal, filial. Não, Ele concede graça. E pecadores imperfeitos como eu e você podemos ser homens. Podemos proteger nossos lares, podemos ensinar nossos meninos, nossos rapazes a serem homens. Podemos ensiná-los a serem gentis,
sem serem afeminados, serem servos, sem serem tolos, serem viris, sem serem opressores. Mulheres podem ensinar suas filhas a serem femininas sem serem feministas, a serem femininas sem serem subservientes, a serem sujeitas a seus maridos sem serem subservientes. Porque sujeição bíblica não é subserviência. Uma das coisas que eu gosto da minha esposa é justamente que ela se opõe a mim. É por isso que chamam de sexo oposto. Ela se opõe muitas vezes. Geralmente, quando ela se opõe, eu digo, sim, querida, é isso. Não é? Ninguém gosta de oposição. À medida que você vai amadurecendo, é que você vai aprendendo a ser menos tolo. E você vai aprendendo a ouvir. E reduz o prazo entre o que você ouve e a decisão que você toma de consertar aquilo ou de não fazer a bobagem. Mas isso vale para os dois lados. Então, por causa da graça, por causa dos estatutos do Senhor, dos seus juízos, que são bons, que são santos, que são vida. São vida. Olha o que ele diz no último versículo. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. O versículo 5, o último que eu li, né? Aquele que os cumprir, por eles viverá. A lei do Senhor é vida, irmão. É porque, como Paulo nos vai dizer em Romanos, o pecado torna a lei perniciosa para nós. O pecado é tão vil que a lei que a gente diz é boa acaba sendo ruim para nós, porque nós somos pecadores. Mas o que o Senhor diz é o seguinte: quem cumprir vai viver por eles. E no caso do povo da antiga aliança, era viver na terra, era não sair da terra, era não ser vomitado da terra. Era uma terra produzindo, era uma terra boa, era uma terra com clima no tempo certo, com sol no tempo certo, com chuva no tempo certo, com neve no tempo certo. E as bênçãos de Deus continuam para nós. Nós vivemos pela lei de Cristo, pelo Evangelho, que faz de nós homens, mulheres, filhos e filhas, esposos e esposas, de acordo com a lei do Senhor, de acordo com seus estatutos, que são o quê? Vida. Irmão, o Senhor é o rei dos relacionamentos humanos, dos nossos relacionamentos. Nossa oração de confissão de pecados hoje abordou esses pontos, das vezes em que nós somos rudes, e também como esse pessoal de internet, de tecladinho, não voltamos para pedir perdão com a mesma veemência, com a mesma intensidade com que fomos rudes com o nosso cônjuge. É fácil e rapidamente elevamos a voz, ofendemos, para depois a gente consertar tudo com foi mal. Mas o Evangelho nos dá graça. O Evangelho nos concede graça para que nós consertemos as coisas. E sim, você não é perfeito, você não vai ser perfeito. Você vai viver nessa terra enfrentando essas situações, portanto, não espere, e não espere isso do seu cônjuge, não espere isso do seu pai, da sua mãe, não espere isso de sua filha ou do seu filho, não espere isso do membro de sua igreja, não espere isso do seu pastor. Você não vai fazer, trocar as coisas, mudar as coisas assim. Às vezes você vai conseguir dar um pequeno passo, dê aquele pequeno passo. E firme-se ali. Talvez você tenha que dizer para sua esposa, para o seu marido, para seu filho ou filha, para o seu pai ou mãe: olha, eu tô conseguindo, no momento é isso aqui que eu consigo fazer. E quando o seu cônjuge fizer isso, incentive, que bom, tá bom. E nós não precisamos nos amoldar aquilo que a sociedade à nossa volta coloca para a gente, dizendo: olha, agora é isso aí, estamos evoluindo, estamos melhorando, estamos sendo mais livres. Não, não estamos, estamos sendo aprisionados cada vez mais, e a terra, em algum momento, vai, de alguma forma, nos vomitar.
como povo, como nação, como país. Por isso clamamos por misericórdia sobre o nosso país. Então existe a lei do Senhor, existem aquilo que o Senhor tem para nós. E finalmente, irmãos, observa como que Deus, qual é a base que Deus dá para isso. 3 vezes ele diz, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 2, no versículo 4 e finalmente no versículo 30 desse capítulo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Essa é a base. Só que 3 vezes ele tem essa fórmula e 3 vezes ele tem essa fórmula curta. Ou seja, repete-se, dá-se ênfase. Versículo 5, eu sou o Senhor. Versículo 6 no final, eu sou o Senhor. E versículo 21 no final, eu sou o Senhor. E essa terceira é adicionada justamente quando se proíbe, né, de você fazer algo terrível com os filhos. Versículo 21. Não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando nos afastamos dos estatutos e da lei de Deus, dos caminhos de Deus, irmãos, nós devoramos os nossos próprios filhos. De um jeito ou de outro. E se eles colocavam nos braços daquele Deus incandescente, daquele falso Deus, daquele ídolo, oco por dentro, cheio de brasa, se eles colocavam seus filhos nos braços daquilo, nós colocamos nos braços de outras coisas, ou de outros demônios tão ruins quanto. E a única coisa que nós temos para deter isso, que nos dá autoridade, é o nosso Deus dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Façam isso porque eu sou o Senhor. Então você vai continuar sendo desafiado por uma sociedade que continua se afastando dos valores do Evangelho, que continua se afastando do seu Criador. E o que nós vamos fazer? Nós vamos proclamar o Evangelho, e vamos proclamar o Evangelho vivendo também em nossas casas, e em nossos relacionamentos. E uma boa forma de começar isso é sempre com quem? É sempre com os homens. E depois com quem? Com os casais, casados. É o momento da gente pedir perdão, é o momento da gente reconciliar, é o momento da gente deixar de ser criança, é o momento da gente ser realmente sério quando a gente diz eu errei. Porque algumas pessoas às vezes dão a impressão de que elas se treinaram a pedir desculpas pela mesma coisa, o tempo todo. E continuam repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. E aí a gente tem que perguntar, mas quando que vai consertar? Quando que vai parar de cometer esse erro que já ficou claro para você mesmo? Às vezes é a rudeza no trato, às vezes é não levar em conta o que o outro diz, e continuamos repetindo isso. Desculpa, desculpa, desculpa. Tem que ter um momento que eu não vou fazer isso. Eu vou ser menos rude no trato, eu vou ouvir mais. É um momento que se toma uma decisão. Às vezes a gente precisa de ajuda para isso, né? Então, procure ajuda. Você está numa igreja. Você tem pastor ou pastores, você tem pessoas maduras, você tem casais que não são perfeitos, mas procuram viver biblicamente. A gente busca ajuda. Olha, eu não estou conseguindo. Mas eu quero viver de acordo com a lei do meu Deus e não de acordo com os estatutos dos povos que estão ao meu redor. Porque o meu Senhor é rei dos relacionamentos humanos e eu quero ser um servo relacional. Ou seja, nos meus relacionamentos eu quero servir. Eu tenho que servir a minha esposa, eu tenho que servir a meu marido, eu tenho que servir meu pai e minha mãe, eu tenho que servir meu filho e minha filha. Eu tenho que servir ao irmão da igreja, eu tenho que servir ao pastor, eu tenho que servir ao rebanho. Fomos chamados para ser servos, irmão. Homens são servos viris. Seguindo o exemplo do nosso primeiro pai, Adão, que recebeu a tarefa de ser tanto guarda, guerreiro, como jardineiro. Junta as duas coisas,
Dá para juntar? É claro que dá. Ele tanto guarda o jardim como ele cultiva o jardim. E ainda, quando surge a oportunidade, faz poesia. Porque foi o que ele fez quando Eva lhe foi apresentada. E da mesma forma, mulheres que cumprem o seu papel de adjutoras, que não sabem que não são inferiores. Sabem que são necessárias, assim como seus maridos são. Sabem que são necessitadas, como seus maridos também são. Nossos filhos precisam aprender isso, irmãos, e eles precisam aprender desde pequenos. É mais fácil quando eles são pequenos. Eles vejam esses modelos em seu pai e em sua mãe. Novamente, não estamos procurando perfeição, estamos procurando obediência. E aí, quando falamos em obediência, o que a gente faz? A gente põe o joelho no chão e pede: Senhor, dá-me graça para que eu seja como Cristo. Que, sendo Deus, teve prazer em abrir mão de suas prerrogativas e se tornar servo, se humilhar como servo, e achado em figura humana, depois de se tornar servo. Ainda foi até a cruz para nos salvar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Para que você e eu sejamos servos uns dos outros e para que Cristo seja exaltado nisso. Porque Ele é o Rei dos relacionamentos. Amém. Eu vou encerrar aqui, irmãos, e nós vamos cantar. Após o cântico, nós vamos encerrar a transmissão, mas vamos continuar com o culto. Ainda vamos continuar com o culto. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a não sermos imitadores, a não absorvermos, mesmo que inconscientemente, os costumes, os estatutos dos povos à nossa volta. Concede-nos graça para repelir tudo aquilo que não te agrada, que não faz parte dos teus estatutos, Senhor, que são vida, para que vivamos intensamente, enquanto nos preparamos para a volta do Senhor, ou para nos encontrarmos com Ele. Tenhamos essa perspectiva, Senhor, e assim vivamos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.